Muito boa tarde, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Não apenas cada um de vocês, nossos colegas desse grupo de estudos, quanto muito bem-vindo esse momento, o grupo de estudos em si, pela alta companhia espiritual que nós temos certeza que está conosco, pela oportunidade desse momento, que é sem dúvida imprescindível a todos nós, pela importância da amizade que aqui exercitamos, sem dúvida, uma das principais ferramentas rumo ao objetivo pedagógico nosso, que é o amor, segundo o nosso mestre, o nosso professor, Jesus Cristo, por todos os olhares que nós tivermos, devemos saudar esse momento como um momento fundamental. Por isso, sejamos todos muito bem-vindos. Hoje vamos tratar de um tema muito importante para nós, a paciência. E por que esse tema é tão importante? Porque nós temos tido, com marcas atitudinais, praticamente de todas as pessoas, a revolta e a queixa. Será que aqui mesmo no grupo há pessoas que possam dizer haver superado a revolta e a queixa? Acho bem difícil. Por que é tão difícil? Os espíritos nos dão dicas interessantes. Eles dizem que a maioria da população do planeta Terra, praticamente todos, viemos exilados de outros planetas que faziam a sua própria transição planetária rumo a estágios superiores, como de expiação como a passagem de expiação e provas para a regeneração que nós estamos fazendo aqui, durante a qual transição uma parte importante da população não se mostrou apta. Exatamente pela atitude da revolta e da queixa, sendo, por isso, exiladas para outros planetas, no caso a Terra, no caso nós. E vejam qual a importância disso. Se já fomos exilados por causa de revolta e queixa, estamos hoje no mesmo momento de transição que nos exilou para a Terra. Se, portanto, a revolta e queixa reiteradas agora são ferramentas fundamentais, bilhetes quase certos de nos remeter a outros exílios, precisamos demais aprender a ser pacientes. Como ser pacientes? O que é a paciência? Foi a pergunta feita para Emmanuel no nosso livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, onde em 411 perguntas se passa em revista praticamente todo o conhecimento humano nas suas três vertentes, ciência, filosofia e religião. E nós, agora,
na vertente da filosofia, estudamos esse tema fundamental, essa cura para nós, essa condição para alcançarmos com sucesso o mundo de regeneração, para atravessarmos com sucesso essa transição planetária, para não sermos novamente exilados, que é o tema da paciência, que se opõe, por óbvio, à revolta e à queixa. Vamos lá? Vamos estudar isso com um mestre tão bom quanto Emmanuel? Vamos lá. Pergunta 254 foi feita da seguinte forma: que é a paciência? Como adquiri-la? A verdadeira paciência, diz Emmanuel, é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma. Para dá-lo a outrem na exemplificação. Então, a paciência é uma exemplificação, uma manifestação do amor. Por que isso? Gostamos muito de uma história que nos foi intuída em palestras, que fala de uma palavra fundamental que é ritmo. O ritmo individual, o ritmo coletivo, o ritmo da vida, cujo respeito é uma tradução muito oportuna da paciência. O respeito ao ritmo dos outros, das coletividades ou ao ritmo da vida. Não é apropriado pensar em paciência como esse respeito? E a história seria o seguinte: um músico foi finalmente selecionado para a fabulosa orquestra que ele há tanto tempo almejava. Lhe foi dada a partitura que seria trabalhada no ensaio geral. E ele trabalhou nessa partitura, superando as dificuldades, conquistando facilidades. Imaginando o sucesso depois dessas conquistas das facilidades, das habilidades. Imaginando o sucesso que ele teria no ensaio geral, dada a sua grande dedicação e ao que ele supunha ser um êxito fantástico, porque sabia tocar com fluidez, tinha uma afinação que ele julgava ser a exata, tinha um ritmo que ele julgava ser o exato, tinha uma interpretação que ele julgava ser a perfeita. Então, só podia ter muito sucesso no ensaio geral, não é? Foi essa a expectativa que ele teve. Só que lá, iniciada a apresentação geral, a execução da música, foi um fracasso. A sua participação, em desacordo com o seu naipe, com os demais músicos, foi percebida por todos, merecendo reprovação geral, merecendo mesmo, diante da insistência dele nessa desarmonia, uma advertência em separado.
Vejam só a expectativa que ele tinha de um sucesso destacado e a realidade frustrante do fracasso vivenciado. Por que isso? O que aconteceu? É muito frequente que, como esse músico, nós também desenvolvamos conhecimentos, habilidades, imaginando, prevendo vitórias, destaques, não é? É muito comum, praticamente todos nós. Esses destaques, porém, essas vitórias, muitíssimas vezes nos levam a conflitos, a exaltação de nós mesmos, a humilhação dos outros, a fracassos, a frustrações. O que o músico precisaria fazer? O que nós precisaríamos fazer para sim buscarmos a nossa capacitação, a nossa habilitação, sem conflitos, sem gerar malquerenças, inimizades, desarmonia, que reflete na música, no todo da orquestra e em nós mesmos. Como? O que fazer? Está claro que na vida não basta se manifestar, é preciso receber a manifestação dos outros. Não basta falar, é preciso ouvir. Não basta tocar, é preciso perceber o toque, a manifestação dos outros. Tão importante quanto tocar é ouvir e respeitar a manifestação dos outros. Mas acima mesmo da importância de tocar e de ouvir a manifestação dos outros, ou pelo menos tão importante quanto isso, é ouvir a manifestação geral, a orquestra, o que é indicado para a música. Acima dos outros músicos e de nós mesmos, é preciso levantar a cabeça e perceber que existe um maestro. Que esse maestro é a quem cabe dar o ritmo, a afinação e a interpretação. Não a qualquer dos músicos. Não foi isso que Jesus nos ensinou a falar, ao nos ensinar a falar em oração, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? Não é contrário a isso, ou seja, tentando impor a nossa vontade sobre a vontade dos outros, que nós geramos conflitos no trânsito, no casamento, nas amizades, em família, no trabalho, por toda parte? Não podemos chamar isso, essa atitude nossa, de impaciência? Não podemos chamar a receita de Jesus para nós de uma paciência profunda, que extrapola a própria tolerância com os outros, para alcançar uma harmonia, uma paciência, não uma paciência tolerância, mas uma paciência harmonia? O que vocês acham? Vejamos a resposta de Emmanuel. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo ao outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal
que considera todas as criaturas como irmãs, o respeito, o ouvir o outro, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torne indispensável. Então a paciência não representa uma passividade, representa a consideração de todas as criaturas como irmãs, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se tornar indispensável. Não pode ser a primeira atitude, a mais importante, a determinante de nossas vidas, esse esclarecimento da incompreensão alheia, como nós veremos no decorrer da resposta de Emmanuel. Continua ele dizendo: é com iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. Tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se necessário educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, a revolta com os outros, a queixa dos outros, geralmente é uma atitude que tenta encobrir essa falta de prioridade de mudarmos a nós mesmos, de nos melhorarmos a nós mesmos, de nos esforçarmos para essa melhoria. Então, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonar o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Então, além dessa mania de focarmos nossa atenção, nossas energias na mudança que os outros precisariam fazer, além disso, nós damos como alternativa a essa postura intervencionista, acusatória, julgadora dos outros, acusadora, a alternativa seria a indiferença. Então não vou falar nada, não vou fazer nada, deixa que cada um sofra e erre o que tiver que errar. Será que só temos essas duas alternativas? Sermos indiferentes à desarmonia alheia? Ou sermos corretores, acusadores, julgadores, carrascos, punidores dos outros? Será que só temos essas duas? O caminho do meio, nada em excesso, não vale também para essa situação? E o que seria esse caminho do meio? Como alcançar o equilíbrio entre essas posturas, não é? Vamos continuar a leitura. Aliás, impressionante aqui que Emmanuel nos fale dessas doenças, enfermidades psíquicas seculares, tanto da indiferença quanto da revolta e da queixa. E é mais interessante ainda por entendermos que as doenças psíquicas não curadas, elas
se manifestam no próprio corpo. De forma saborosa, podemos dizer que quem não conquistar, quem não aprender a ser paciente, será obrigado a ser paciente. Não é saboroso isso? Precisamos conquistar essa tolerância esclarecida, esse respeito ao ritmo das outras pessoas, esse seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, sob a pena de intolerantes, julgadores ou indiferentes nos adoentarmos, vermos essa nossa desarmonia ser expressa no próprio corpo. Então, se não aprendemos a ser pacientes, seremos obrigados, se não aprendermos a ser pacientes com os outros, com a vida, seremos obrigados a ser pacientes no hospital, na farmácia, no corpo. Não é interessante? Termina Emmanuel dizendo: para levarmos a efeito uma edificação tão sublime como essa da paciência, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos. Disciplina de nós mesmos e por conter nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade. Olha que frase maravilhosa. Dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o objetivo da sua redenção. Então, sim, a paciência será uma conquista da alma, estará madura em nós quando ela for espontânea, quando for realmente da nossa natureza. Mas para conquistarmos essa espontaneidade, é fundamental a disciplina. Repetindo a frase, porque a disciplina antecede a espontaneidade. É preciso disciplinar a nós mesmos e conter os nossos impulsos de intolerância, de impaciência, de violência. Entender, inclusive, especialmente, o que nos irrita, o que nos desarmoniza, o que nos tira a paz de espírito. E percebido o que, precisamos avançar no porquê. O que essa irritação com os outros, essa impaciência com os outros, fala sobre nós mesmos. Alberto Almeida, um psiquiatra espírita, palestrante, autor de livros, muito interessante, trabalho muito interessante, conta que nos seus grupos terapêuticos, quando uma pessoa se apresenta irritada, impaciente com alguma outra pessoa, depois de deixar vazar um pouco essa irritação e essa impaciência, ele apresenta uma frase, um bordão, uma frase orientadora para os seus pacientes que serve, acho eu, para todos nós. Ele diz assim: doeu? É teu. Doeu é teu. Aquilo que nos irrita nos outros, aquilo que provoca especialmente a nossa impaciência, fala muito de nós mesmos. Doeu é teu. É um convite
ao autoconhecimento, um convite à autotransformação. O outro é um espelho para o eu, como diz a psicologia. E quem ataca o espelho, quem agride e acusa o espelho, quebrando o espelho, diz o senso comum, tem 7 anos de azar. Enquanto que aquele que observa o espelho, vendo o que não gosta no espelho, se melhora. Não é para isso que nós temos espelho? Não é para isso que Deus nos mandou esses espelhos que são as pessoas à nossa volta? Para nós olharmos para os outros, mas refletirmos sobre nós mesmos? E assim nos harmonizarmos, nos melhorarmos? O maestro da orquestra e o mestre da humanidade são duas palavras da mesma origem etimológica. Maestro é mestre em italiano. Somos pequenos. Somos músicos importantes, somos parte importante da vida, mas somos pequenos. Nos cabe a paciência e a humildade de levantar a cabeça e submeter as nossas habilidades ao autor da música, que é Deus, ao maestro que dá a interpretação, o ritmo e a afinação, que é Jesus, e ao todo dos outros músicos, que são os outros à nossa volta. O que pode ser sintetizado maravilhosamente no maior mandamento dado por Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o todo acima de todas as partes, e amar o próximo, o outro, tanto quanto a nós mesmos. Por isso, a paciência é expressão do amor, como indicou Emmanuel aqui. E por isso, deu-nos essa preciosa ferramenta da autoobservação, do autoconhecimento e da, como ele diz aqui, de conter os nossos impulsos, de disciplinar a nós mesmos. A paciência começa pelo conhecimento do que nos irrita, por ficarmos alerta, portanto, quando uma situação que já sabemos que nos irrita acontecer, e por nos conter, por evitar as impaciências e as violências quando as situações, quando as atitudes dos outros nos irritarem. Começa por aí. O segundo passo é esse de nos questionar por que nos irritamos tanto e perguntarmos o que na atitude dos outros tem a ver conosco. Por que dói tanto? O que na atitude do outro é nossa? É uma irritação conosco, denuncia a respeito de nós. Conter-se, observar-se, buscar os significados, aprender com esses significados, nos transformar pela tolerância esclarecida, pela paciência com os outros, pelo autoconhecimento, contendo nossos impulsos e avançando para a nossa autotransformação. Veja se isso é proveitoso para vocês. Vamos ver aqui. Por algum motivo, o Face não apontou hoje os amigos que estão conosco nesse
nosso momento. Uma pena, saudamos todos os amigos que estão conosco. Muito bom, temos certeza que os nossos amigos estão aqui. Estimulamos todos a compartilharem esse nosso momento e convidamos para estarmos juntos amanhã para mais um espaço precioso como esse que nós temos constituído, temos a alegria de termos constituído juntos. Paz e bem, um grande abraço a todos e até a próxima.